Olá, sou a Rafaela Salerno e no quadro do DTTV Saúde de hoje falaremos sobre luto infantil. Já falei de luto neste quadro com vocês, mas hoje venho perguntar se vocês sabem como falar sobre morte com as crianças. Na pandemia, a necessidade de conversar sobre perdas ficou muito mais evidente e o como falar com a criança que aquela pessoa não volta mais ganhou mais espaço no patamar do medo e da insegurança. E se há uma certeza nessa vida, é a morte, já diria o ditado. Só que a Covid-19, que até agora já fez milhares de vítimas fatais no Brasil, tem colocado a morte no cotidiano de muita gente e ela deve ser encarada com a maior sinceridade e clareza possível, mesmo com os bem pequenos. Precisa ser sentida em família com toda a complexidade e intensidade que a envolve. Inclusive, a aproximação com o tema deve ocorrer antes que alguém próximo faleça. Esperar a criança perder para ensinar a ela tudo sobre a perda é como agir só na crise. Os adultos ficam desconfortáveis, mas ela deve entrar em contato gradualmente com o ciclo da vida. Dá para fazer isso através dos contos, sem maquiar ou amenizar a história quando algum personagem morre ou quando ela perde um animalzinho de estimação, por exemplo. Isso não leva ao sofrimento, mas sim ao desenvolvimento de resiliência na criança para que ela lide melhor com o sofrimento que ocorrerá diante de uma perda realmente significativa. Mas as crianças pequenas sabem o que é a morte? Na primeira infância, até os 3 anos, o fim da vida é percebido apenas como ausência. Entre os 13 e os 5, a criança até começa a assimilar a morte, mas ainda é cercada pela sua imaginação infantil. Muitas vezes elas ficam na ilusão de que a pessoa vai voltar e só está dormindo ou viajando. A partir dos 6 anos fica mais claro para ela que a morte é inevitável e irreversível, mas o processo até a compreensão plena é longo. A consciência da finitude da vida só ficará totalmente estabelecida a partir dos 9 anos de idade. Então, como devo falar sobre morte para uma criança? Justamente por conta da falta de compreensão dos menores, o ideal é comunicar sempre de maneira clara que a pessoa morreu e não irá voltar. Para isso, use uma linguagem adequada à idade, sem entrar em detalhes desnecessários, exceto que ela pergunte, e evite metáforas. Dizer apenas que ela virou uma estrelinha ou foi para o céu pode confundir a criança pequena, que tem um raciocínio concreto. Então passa a acreditar que a pessoa só está em outro lugar de onde é possível retornar. Se for usar essa frase, traga mais informações e deixe claro que a pessoa não voltará. Se a morte não é repentina, como a de alguém que passa por um longo período gravemente doente, por exemplo, o ideal é preparar o terreno para a possibilidade do falecimento, dentro da linguagem da criança. É bom explicar que a doença é complicada, que a pessoa pode não voltar do hospital e conversar com ela sobre o que está acontecendo e escutar o que ela tem a dizer a respeito dos sentimentos dela. E quando quem morreu é o pai ou a mãe da criança? Quando a morte atinge o núcleo familiar, até mesmo o bebê terá que viver o luto da ausência de uma de suas principais referências de vida. O mais importante para os pequenos é que eles se sintam seguros de que outra pessoa irá assumir os cuidados que o ente perdido executava. Essa é uma das perdas que mais causam traumas, já que falamos de referências de vida na maioria dos casos. E apesar da tristeza que isso envolve, dar o direito das crianças falarem sobre seus sentimentos e saudades faz com que o resultado seja mais eficiente na passagem desse luto. A conversa sobre a morte e o apoio à criança nesse período pode ser difícil para quem perdeu o companheiro. Nessas horas, conte com alguém da família, como por exemplo os avós. Essa pessoa pode ainda observar possíveis alterações que indiquem que a criança está em sofrimento e pode precisar de ajuda psicológica. Ela pode demonstrar isso em brincadeiras, procurando a pessoa que faleceu, pode ficar mais quieta, ter seu desempenho escolar prejudicado e por aí vai. Por isso, é extremamente importante estarmos atentos a esses sinais para que possamos auxiliar melhor a criança nesse período tão desafiador. Bom, este foi o DTTV Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe o nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você.